Na aula de sistemas elétricos de potência de hoje vamos falar sobre os transformadores trifásicos. Nas últimas aulas nós falamos dos transformadores em geral, os seus princípios de funcionamento, algumas propriedades e características. Entretanto, no sistema elétrico de potência a maior parte desses equipamentos é trifásico. Excetuando algumas usinas que geram eletricidade na forma de corrente contínua, a energia elétrica é gerada desde o princípio na forma trifásica, onde a elevação da tensão para níveis de alta é feita por transformadores trifásicos logo na saída das usinas. Esses transformadores trifásicos são os equipamentos mais caros do sistema elétrico. São usados na subestação de transmissão também, elevando e reduzindo os níveis de tensão ao longo de todo o sistema interligado. Para os pequenos consumidores atendidos em baixa tensão, são usados nos postes ao longo de toda a rede de distribuição, reduzindo a tensão de média para baixa. Para grandes consumidores atendidos em média tensão, possuem seus próprios transformadores trifásicos em suas subestações particulares. O princípio do funcionamento dos transformadores trifásicos é o mesmo que nós vimos até aqui. A diferença é que nos transformadores monofásicos nós temos um enrolamento no primário e outro no secundário, enquanto no trifásico nós temos 3 enrolamentos no primário e 3 enrolamentos no secundário. De forma simplificada, é como se nós tivéssemos 3 transformadores monofásicos, cada um com seu enrolamento primário e enrolamento secundário. Nós vamos ver mais para frente que a forma de interligação desses enrolamentos influencia no funcionamento do transformador e também na relação de transformação da tensão. Porém, na verdade, a construção do transformador trifásico ele é feito num núcleo único, não separado, onde em cada perna do núcleo nós temos os enrolamentos primários e secundários para cada uma das 3 fases que vão ser conectadas. As bobinas, quando são instaladas no núcleo do transformador, elas são impossíveis de serem identificadas. Isso porque o enrolamento primário está sobreposto ao enrolamento secundário. Então aqui na imagem é como se nós víssemos apenas um enrolamento, mas na verdade nós temos 2 em cada uma das pernas do transformador. Os terminais dessas bobinas, elas são derivadas internamente e disponibilizadas aqui nesses barramentos. Nessa imagem aqui é possível observar que durante a montagem do transformador trifásico, as bobinas elas são todas isoladas. Aqui nessa imagem dá para ver também as ligações internas que são feitas no transformador e a gente vai ver mais tarde sobre essas ligações dos enrolamentos. Visto de cima, dá para observar a parte superior do núcleo do transformador. É possível ver que todo o núcleo é laminado e nós já vimos o motivo disso, para reduzir as correntes parasitas no núcleo. Uma vez finalizada a montagem do núcleo do transformador, ele é colocado dentro da carcaça, onde terá seus terminais derivados para o lado externo, onde são conectadas as fases. Do lado externo do transformador nós vamos ter as buchas de ligação. É elas a qual os terminais internos das ligações são disponibilizados para fora. Nós vamos ter as buchas de alta tensão, geralmente identificados com a letra H, e temos também as buchas de baixa tensão, identificadas com um X. No caso aqui, nós temos 3 fases e um neutro. As buchas, elas são de material isolante, então perceba que a parte metálica onde vai haver a conexão, ela não tem contato com a carcaça do transformador. Quanto maior e mais robusto o transformador, maior é a dificuldade para fazer essa isolação. E aqui nesse transformador nós temos buchas enormes para fazer essa isolação. E como eu falei numa aula anterior, no sistema trifásico os equipamentos podem ser conectados de 2 formas, triângulo ou estrela. Só recapitulando, na ligação estrela, nós vamos ter as bobinas da máquina conectadas de forma que um dos terminais vão estar interligados, enquanto as fases R, S e T entram nos demais terminais. Essa configuração tem uma forma de uma estrela, é por isso que é chamado de estrela ou também de Y. Já na ligação triângulo, nós vamos ter as conexões de forma que o resultado final seja um triângulo mesmo, também chamado de delta, onde o terminal de uma bobina é interligado ao terminal de outra bobina e assim por diante.
Essas ligações são feitas tanto nos enrolamentos primários quanto nos enrolamentos secundários e são executadas no interior do transformador. Bem, se cada lado, primário e secundário, pode ser ligado de duas formas diferentes, estrela ou triângulo, então nós temos 4 possíveis tipos de fechamento para um transformador. Ele pode ser estrela-estrela, pode ser estrela-triângulo, pode ser triângulo-estrela ou pode ser triângulo-triângulo. E isso vai influenciar diretamente na relação de transformação do transformador. Ainda vai existir a relação de espiras, que para as próximas análises nós vamos passar a chamar de A, que é o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras no secundário. Para a primeira análise, vamos observar o transformador com ligação estrela-triângulo. Para facilitar, nós colocamos aqui um banco de 3 transformadores monofásicos para facilitar a visualização das ligações. Nesse tipo de transformador, nós vamos ter o primário ligado em estrela, enquanto que o secundário vai estar ligado em triângulo. Na cor vermelha nós temos aqui os enrolamentos do primário, enquanto que na cor verde nós temos os enrolamentos do secundário. Para fazer a ligação estrela, basta apenas conectar os 3 terminais de cada uma das bobinas, que é exatamente feito aqui, neste ramo do circuito, enquanto que os demais terminais irão receber as 3 fases do sistema. Do lado secundário, a ligação é feita com um triângulo, conectando cada uma das pernas de cada enrolamento a um outro enrolamento, formando um triângulo, enquanto que em cada ponta do triângulo é conectado as 3 fases de saída do transformador. São exatamente essas 3 pernas, a perna A', B' e C'. É claro que para um transformador trifásico real, o núcleo é um só para todos os 6 enrolamentos. A partir daqui vai ser necessário lembrar das grandezas de fase e de linha, tá? Nós temos aqui a representação dos enrolamentos do primário e do secundário. Então veja que o primário está ligado em estrela, enquanto que o secundário está ligado em triângulo. A relação de transformação da tensão ela permanece igual ao transformador monofásico que nós vimos até aqui, se considerarmos apenas as grandezas de fase. Ou seja, a tensão de fase no primário do transformador, dividido pela tensão de fase no secundário do transformador, permanece sendo igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, que é exatamente o nosso A, nossa relação de espiras. Mas quem são as tensões de fase aqui nos enrolamentos? Nós vamos ter a tensão de fase aqui do primário, que é exatamente em cima da bobina, e nós temos a tensão de fase no secundário também em cima da bobina. Entretanto, quando os equipamentos de transformador são especificados, eles são caracterizados pelas suas tensões de linhas, que são exatamente as tensões que alimentam o equipamento. Então nós vamos ter as tensões de linha no primário, e caso vocês não se lembrem, para uma ligação estrela, a tensão de fase é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Já no outro lado do transformador, no triângulo, nós vamos ter também a nossa tensão de linha, que nesse caso ela é a mesma tensão de fase. Então, para uma ligação triângulo, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Sendo assim, a nossa relação de transformação vai ficar como? Bem, nós temos a tensão de fase no primário, que é exatamente a tensão de linha dividido por raiz de 3. A tensão de fase no secundário é igual à tensão de linha no secundário. E isso tudo é igual a A, que é a relação de espiras, N1 sobre N2. Dito isso, então, a nossa tensão de linha no primário, quando a ligação é em estrela, dividido pela tensão de linha no secundário, quando o secundário está ligado em triângulo, ela vai ser igual não somente ao A, como é a relação entre as tensões de fase, mas sim A vezes raiz de 3. Então perceba que o fato do transformador estar ligado em estrela-triângulo, nós temos a seguinte relação de transformação, onde a tensão de linha no primário, dividido pela tensão de linha no secundário,
é igual ao A, que é o N1 sobre N2, vezes a raiz de 3. Vamos para esse exercício aqui. Um transformador trifásico estrela-triângulo, ou seja, a nossa relação de transformação vai ser tensão de linha no primário dividido pela tensão de linha no secundário é igual a N1 sobre N2, que é a relação de Spira, o A, né? Vezes a raiz de 3. Possui 1.500 espiras no primário, ou seja, vamos ter o N1 igual a 1.500, ele vai ter 500 espiras no secundário, o N2 vai ser 500, com uma tensão de linha de 500 volts aplicado no primário. Ou seja, a tensão de linha, né? Tem que prestar atenção. A tensão de linha no primário é igual a 500 volts. Qual é a tensão de linha no secundário? Aplicando diretamente a nossa fórmula, nós vamos ter que a tensão de linha no primário é 500 volts dividido pela tensão de linha no secundário, que é o que eu quero achar, vai ser igual ao número de espiras no primário, 1.500, dividido por 500. Isso tudo vezes a raiz de 3. A tensão de linha no secundário, então, vai ser 500 vezes 500, dividido por 1.500, vezes raiz de 3. Usando a nossa calculadora aqui, então, nós vamos ter, abre parênteses, 500 vezes 500, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 1.500 vezes a raiz de 3, fecha parênteses, é igual a 96,23 arredondado. Então, a tensão de linha no secundário vai ser 96,23 volts. Ainda com relação ao transformador estrela-triângulo, nós temos que fazer a análise da relação de corrente. A análise é muito semelhante, na qual a relação de transformação da corrente de fase permanece a mesma quando nós estudamos o transformador monofásico comum. Então perceba que ela é invertida em relação à da tensão, né? Tem a corrente de fase do primário dividido pela corrente de fase no secundário é igual a N2 sobre N1. Ou seja, 1 sobre A, que é a relação de espiras. Quem são as correntes de fase aqui na ligação estrela-triângulo? Nós vamos no primário, nós temos a ligação estrela, e a corrente de fase é a que passa por cima da bobina. A mesma coisa na ligação triângulo, a corrente de fase é a que trafega por dentro da bobina. Então, nós temos aqui a corrente de fase 1, corrente de fase 2. E como sempre, nós temos falado aqui que a gente sempre faz com relação às grandezas de linha. Os transformadores são especificados com grandezas de linha. Então, nós vamos ter que na ligação estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase, porque é ela que alimenta a carga. Perceba que ela não se divide, ela entra dentro da ligação estrela e passa por dentro da bobina, ou seja, essa ligação estrela ela contém a corrente de linha igual à corrente de fase. Já na ligação triângulo, isso não acontece. Veja que a corrente que passa por dentro da bobina, que é a corrente de fase, ela acaba por se dividir. Uma parte vai para fora e outra parte vai para uma outra bobina, um outro enrolamento. Então elas não são iguais. E essa relação é corrente de fase é igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Sendo assim, nós vamos substituir aqui esses termos aqui, né, na corrente de fase. Nós vamos ter que a corrente de fase no primário é igual à corrente de linha no primário, dividido por corrente de fase no secundário é igual à corrente de linha no secundário dividido por raiz de 3.
isso tudo é igual a 1 sobre A, que é o N2 sobre N1. Dessa forma, então, nós vamos ter a seguinte relação de transformação para a corrente. A corrente de linha no primário, quando o transformador está ligado em estrela, dividido pela corrente de linha no secundário, quando o transformador está ligado em triângulo, é igual a 1 dividido por A, que é a relação de espiras, vezes o raiz de 3. Vamos para mais esse exercício, onde um transformador estrela-triângulo consome uma corrente de linha de 120 amperes. Ele já me diz que a corrente de linha do primário é de 120 amperes. E é obtido 60 amperes no secundário. Qual é a relação de espiras? Quem é o A? Acabamos de ver que, com relação ao transformador estrela-triângulo, a relação de espiras, a relação de transformação da corrente é dada da seguinte forma. Sendo a corrente de linha do primário de 120 amperes, a corrente de linha no secundário de 60 amperes vai ser igual a 1 dividido por A vezes raiz de 3, que é o A é o que nós queremos achar. Então, o A vai ser igual a 60 dividido por 120 vezes a raiz de 3. Indo lá para a nossa calculadora, nós vamos ter o 60 dividido por, abre parênteses, 120 vezes a raiz de 3. Fechando parênteses do igual, nós vamos ter uma relação de espiras de 0,29 aproximadamente. A é igual a 0,29. Lembrando que não tem unidade, né? Relação de espiras não tem unidade de medida. Essa mesma análise que nós fizemos para a tensão e para a corrente no transformador estrela-triângulo, ela se repete nas demais ligações. E como a gente já entendeu como é feito, vamos passar rapidinho por cada uma delas. No transformador triângulo-estrela, nós vamos ter o primário ligado em triângulo e o secundário ligado em estrela. E mais uma vez nós vamos ter a relação direta de tensão de fase no primário dividido pela tensão de fase no secundário igual à relação de espiras. E mais uma vez nós vamos ter que fazer a relação para as grandezas de linha. Perceba que a tensão de fase no primário é igual à tensão de linha, enquanto que no secundário não, por ser uma ligação estrela, nós vamos ter que a tensão de fase vai ser igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Isto faz com que, fazendo as devidas substituições e desenvolvendo a equação, nós chegamos ao seguinte resultado, na qual a tensão de linha no primário ligado em triângulo dividido pela tensão de linha no secundário ligado em estrela vai ser igual a A dividido por raiz de 3. Então perceba que há uma pequena diferença com relação ao estrela-triângulo. Quando fazemos a relação de corrente, a análise permanece a mesma, sendo que o resultado final vai nos trazer corrente de linha no primário ligado em triângulo dividido pela corrente de linha no secundário ligado em estrela vai ser igual a raiz de 3 dividido por A. No transformador estrela-estrela, que é o caso que temos aqui, primário ligado em estrela, secundário também ligado em estrela, nós vamos ter o seguinte, que tanto a tensão de fase no primário quanto a tensão de fase no secundário são diferentes das suas respectivas tensões de linha. Isso vai nos dar, a tensão de fase no primário vai ser igual à tensão de linha no primário dividido por raiz de 3, e a tensão de fase no secundário vai ser igual à tensão de linha no secundário dividido por raiz de 3. Se nós desenvolvermos essa equação, vamos cancelar as duas raízes e o que vamos ter é que a tensão de linha no primário, quando ligado em estrela, dividido pela tensão de linha no secundário, quando ligado também em estrela, vai ser o nosso A. Fazendo para a ligação triângulo-triângulo, onde o primário está ligado em triângulo e o secundário também está ligado em triângulo, nós vamos ter que a tensão de fase é exatamente igual à tensão de linha, assim como no secundário, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Vamos ter então que, se a tensão de fase no primário é igual à tensão de linha no primário, a tensão de fase no secundário é igual à tensão de linha no secundário, vamos acabar tendo a tensão de linha no primário ligado em triângulo
dividido pela tensão de linha no secundário ligado também em triângulo igual a A. Fazendo essa análise para a corrente, nós vamos ter a mesma coisa, onde a tensão de linha no primário ligado em estrela dividido pela tensão de linha no secundário ligado em estrela vai ser 1 sobre A. Para o transformador triângulo-triângulo também vai se repetir isso, a mesma análise, e o resultado é de que a corrente de linha no primário ligado em triângulo dividido pela corrente de linha no secundário ligado também em triângulo vai ser igual a 1 sobre A.